Salve galera, aqui é o professor Fernando e hoje eu vou dar a devolutiva da nossa AVA 2. Vamos começar pela primeira questão. Determine, utilizando a fórmula da soma finita dos termos de uma PG, a soma dos 24 primeiros termos da PG, menos 1, 2 e menos 4. Essa é uma questão muito parecida com o que eu fiz em sala de aula na nossa revisão, e você vai apenas ter que identificar cada um dos termos, né, dos elementos que você vai precisar para jogar ali na fórmula da soma finita dos termos da PG. No caso, a gente precisa saber o primeiro termo, a razão e a quantidade de elementos. O primeiro termo está fácil de identificar, aqui é o menos 1. A razão é menos 2, por quê? Você precisa identificar quanto que você tem que multiplicar o menos 1 para chegar em 2 positivo. Daí a necessidade desse sinal negativo para dar essa alternância dos sinais entre cada um dos termos. Você também poderia descobrir isso fazendo a divisão do segundo termo pelo primeiro e assim por diante, a divisão do terceiro pelo segundo. E ainda você precisa saber esse 24, que é a quantidade de termos que você precisa somar. Então, agora, você pega cada um desses elementos e substitui ali na fórmula. Você vai ter ali o menos 1 vezes a razão elevada ao n, ou seja, o menos 2 elevado a 24, menos 1, sobre a razão menos 1, que é menos 2 menos 1. Aqui dentro, você vai perceber que menos 2 elevado a 24, como o menos 2 está elevado a um número par, ele vai acabar se tornando um número positivo, né? E 2 elevado a 24 você faz na calculadora, vai dar esse número bem grandão aqui, 16.777.216. Tá? Agora, perceba que temos o menos 1 na frente, multiplicando, e tem o menos 3 dividindo. Então, menos com menos, a gente já pode fazer a regra de sinal aí, vai dar mais. E aí, a gente pode jogar fora esse sinal negativo, portanto. E aqui você faz ainda o 16.777.216 menos 1. Né? Então, vai dar esse 16.777.215. E aí, você finalmente divide isso aí por 3. Vai dar esse outro número grande aqui, os 5.592.405. Na segunda questão, temos o seguinte enunciado. Certa vez, Rob Gleason foi a Las Vegas e passou 12 horas jogando em uma máquina de cassino. Porém, nesse dia, ele estava com muita sorte. Ele iniciou sua jornada de jogatina com $2. Na hora seguinte, ele já havia ganhado mais $6. E na próxima hora, ele ganhou mais $18 e assim por diante, sempre ganhando a cada hora seguinte a quantidade a mais de dólares, seguindo a progressão geométrica 2, 6, 18 e assim vai. Utilizando a fórmula da soma finita dos termos de uma PG, determine qual é o valor total arrecadado pelo sortudo do Rob Gleason ao final das 12 horas. Então, novamente, é uma questão de uma soma finita dos termos, a gente precisa usar a fórmula conforme pede o enunciado. Então, de novo, a gente só precisa identificar os elementos. Neste caso, o primeiro elemento é o 2. Do 2 para o 6, a gente teve que multiplicar por 3, então a razão é 3. E, como ele fala que o Rob Gleason jogou por 12 horas, a gente vai somar os 12 elementos dessa sequência. Então, o nosso n é igual a 12. Só colocar tudo isso aqui na nossa fórmula. Então, temos aqui o A1, que é 2, a razão elevada a n, ou seja, o 3 elevado a 12, menos 1, e a razão menos 1, 3 menos 1. Beleza. Você percebe que o 3 menos 1 vai dar 2, e aí a gente já consegue simplificar com aquele 2 que está multiplicando na frente, ficando simplesmente a conta o 3 elevado a 12 menos 1. Aí você faz o 3 elevado a 12 na calculadora, que também dá esse número grande aí, 531.441, e faz o menos 1 para finalizar a conta com 531.440. Na questão 3, determine, utilizando a fórmula da soma infinita dos termos de uma PG, a soma dos infinitos termos, da PG 3/5, 12/25, 48 125 e assim por diante. Bom, aqui ele já está falando que você precisa usar a fórmula da soma infinita, E vamos lembrar da fórmula, você vai dar uma olhadinha lá no formulário, vai ver que é o S igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, veja que nessa fórmula a gente depende apenas do A1 e do Q. O A1 está fácil de obter, é o 3/5, esse primeiro elemento. E aí a razão você obtém percebendo quanto que você vai multiplicando o numerador e o denominador. Então, no caso do 3
12, a gente multiplicou por 4. E embaixo, do 5 para o 25, a gente multiplicou por 5. Então, a nossa razão é 4/5. Agora é só jogar tudo isso na nossa fórmula. Então, nós temos aí o 3/5 em cima e embaixo 1 menos 4/5. Se você pega o inteiro e tira 4/5, sobra apenas 1/5, né? Então, você tem 3/5 sobre 1/5. Ora, como ambas as frações estão sendo divididas por 5, dá para a gente eliminar esses 5 dos denominadores, ficando apenas com o 3 e o 1, ou seja, 3 sobre 1, que é igual a 3. Na questão 4, utilizando a fórmula da soma infinita dos termos de uma PG, novamente, né, determine a solução da equação x mais x terços mais x nonos mais, e assim por diante, igual a 60. Bom, nós temos uma soma infinita ali, onde a gente consegue identificar aqueles dois principais elementos que a gente precisa, que é o primeiro termo e a razão. Neste caso, o primeiro termo da minha soma é o próprio x, e a razão você vai perceber que é 1/3, porque quanto que eu tenho que multiplicar o x para chegar em x sobre 3, né? E em cima você não está mudando o x, então vai multiplicando por 1. E embaixo você está multiplicando por 3, né? Ó, era 1, virou 3, 3 virou 9, então você está multiplicando tudo isso por 1/3. Muito bem, agora é só jogar tudo isso na nossa fórmula. Perceba que eu utilizei a fórmula aqui do lado esquerdo da igualdade, então temos o primeiro termo aqui que é x sobre 1 menos a razão. Né? A razão é 1/3. Então, lá vem aquela continha. 1 inteiro menos 1/3. Se você pega um inteiro, divide em 3 partes e tira uma parte, sobra 2 partes. Então, você tem 2/3 no denominador. Então, você tem ali x sobre 2/3. Esse 2/3 que está dividindo pode passar multiplicando. E aí, você tem 2/3 vezes 60. Aqui, você pode fazer da maneira que você quiser. Você pode multiplicar o 2 por 60 para dar 120 e depois dividir por 3 para dar 40. Ou você pode dividir o 60 por 3 para dar 20, e 20 vezes 2, 40. Vai dar 40 de qualquer maneira, ok? Já na questão 5, Bialice aplicou R$ 250 em um fundo de investimento regido a juros simples, resgatando, após 8 meses, um montante de R$ 410. Qual é a taxa mensal de juros investido? Ele falou que é juros simples, né? Então, a gente tem que buscar aí o que a gente sabe de fórmulas em juros simples. A gente sabe o J-CIT, que é a fórmula que calcula os juros, né? Dado o capital, a taxa e o tempo. Mas a gente sabe também que a fórmula do montante. O que é um montante? Né? O montante é o capital mais juros. E isso aqui vai ser importante. A gente falou isso na nossa aula de revisão, né? Que nesse enunciado foi dado o capital que ela investiu, 250, foi dado o tempo, 8 meses, e foi dado o montante, 410. Então, a gente não pode sair utilizando já a fórmula do J-CIT, porque a gente não sabe os juros, a gente sabe o montante. Então, a gente pode primeiro utilizar a fórmula do montante para descobrir quanto que foi os juros. A gente sabe que o montante é igual ao capital mais juros, então é só você substituir o montante e o capital aqui, e aí passar esse capital de 250 diminuindo aí o montante de 410, você vai obter que os juros é 160. Muito bem, agora que você tem o 160, agora que você tem o J, você pode ali descobrir, fazer a conta, né, do J-CIT, substituindo o J, então, pelo 160, o C pelo 250, o I você não sabe, é o que você quer descobrir, e o T pelo 8. Percebe que o tempo está em meses, e a taxa que a gente quer descobrir é a taxa mensal. Então, aqui está tudo bem, né? Está tudo falando na mesma conversa. Pronto, então você faz o 8 vezes 250, que vai dar 2.000. E aí, esse 2.000 que está multiplicando, você pode passar dividindo o 160. E aí, quando você faz essa divisão, vai dar 0,08. Né? Então, isso aqui é a representação da forma decimal. Você pode transformar ainda, se você quiser, para a forma percentual, que é o 8%. Basta multiplicar por 100. Qualquer uma das duas respostas eram válidas. Já na questão 6,
Durante quanto tempo um capital de R$300 deve ser aplicado a juros simples, de novo, né, a uma taxa de 2,5% ao mês, a fim de gerar um montante de 480? Olha lá, de novo ele falou do capital e ele falou do montante, de novo em juros simples. Então, de novo, a gente vai ter que mexer com essas duas expressões, com essas duas fórmulas, tá? E agora o que ele quer saber é o tempo. Então, ele já deu agora mudou muito pouco aí a conta, né? Ele deu agora a taxa. Então, vamos lá. Primeiro, para descobrir o montante, né? A gente pode utilizar a fórmula do montante aqui, substituindo o montante e o capital, passando esse capital de 300, diminuindo o 480, a gente descobre que o juros é 180. Na verdade, essa conta é só você ver a diferença que tem do capital para o montante, tá? É bem simples assim. E agora você vai lá para a fórmula do J-CIT, né? Então, você substitui o J por 180, o capital você sabe que é 300, e agora você sabe que a taxa é de 2,5%. Mas você sabe, eu já falei para vocês um monte de vezes, você nunca pode usar essa fórmula percentual na expressão. Você sempre tem que usar a fórmula decimal. Então, para isso, você divide a taxa, 2,5%, você divide por 100, porque é isso que é a porcentagem, né? Divisão por 100. Então, vai dar o 0,025. Quando você multiplica isso por 300, fica 7,5, multiplicando t. Se ele está multiplicando t, ele vai passar dividindo. Então, você tem 180 dividido por 7,5, que vai dar exatamente 24. No caso, como a taxa estava em mês, esse 24 é 24 meses. Agora, na questão 7, um capital de R$800 é aplicado a juros compostos por 12 meses, a taxa de 2% ao mês. Qual é o montante? Bom, agora a gente tem que buscar, né, no formulário, né, a nossa fórmula de juros compostos. E como eu falei para vocês, a fórmula de juros compostos, na verdade, não é nem de juros, é do próprio montante, né? É essa aqui, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. E é justamente tudo que a gente tem ali. A gente tem o capital aplicado, R$800, tem aqui o tempo, né, 12 meses, e a taxa, que também já está em mês, olha que conveniente, né? A taxa de 2%. Então, essa aqui é a questão mais aplicável na fórmula possível, assim, né? Era só substituir e calcular. Então, você tem ali o capital de 800 sendo substituído. Prestando atenção aqui que a taxa é 2%, você nunca pode colocar o 2, a forma percentual, lembra disso. Sempre na forma decimal. Então, você faz o 2 por 100, então você divide o 2 por 100. Então, vai dar o 0,02. Aí, você faz 1 mais 0,02, que vai dar 1,02. E aí, você faz na sua calculadora, 1,02 elevado a 12. Bom, vai dar ali um valor próximo de, né? Eu peguei 4 casas decimais, 1,2682. Eu vi muitos alunos pegando 1,26, alguns pegaram mais casas decimais, então eu tentei aí considerar essas aproximações, tá? Mas eu havia falado em sala de aula que, de preferência, pega ali umas 4 casas decimais, tá? E aí, multiplicando esse valor por 800, o meu ficou em 1014,56. Na questão 8, um capital foi aplicado a juros compostos e a taxa de 3% ao mês durante 2 anos. Se decorrido esse período o montante produzido foi de R$ 864, qual o capital aplicado? Então, vamos lá, porque essa questão tem algumas coisinhas para a gente prestar atenção. A fórmula, como é juros compostos, a fórmula que a gente vai usar também é a fórmula do montante, né? Só que agora, ele forneceu o montante, está aqui, R$ 864. Ele forneceu o tempo de 2 anos e a taxa está ao mês, 3% ao mês. Então, como eu falei para vocês, ó, a taxa em mês e tempo em anos não dá, não pode. Então, a gente transforma esses 2 anos para 24 meses. E o capital é o que ele está perguntando, né? Qual foi o capital aplicado? Então, a gente não sabe. Agora, a gente vai substituindo ali na expressão, o montante aqui do lado esquerdo, 864. A taxa, olha aqui, ó, a taxa dividida por 100, né? Então, o 3% dividido por 100 fica 0,03. Somando com 1, fica 1,03. E aí, você vai fazendo sua calculadora, 1,03 elevado a 24.
Na minha calculadora, né, e de novo, pegando só 4 valores depois da vírgula, o meu deu 2,0328. Que como ele está multiplicando o capital, ele pode passar, então, dividindo lá o 864. Então, se você faz na sua calculadora o 864 dividido por 2,0328, dá algo próximo de 425,3. Na questão 9, temos aí o Robert Gleason novamente, alugou para ele e seu esposo e seus 5 filhos adotivos uma casa cujo aluguel é de R$ 1.500, bem no centro de Navegantes. Porém, após um ano de moradia, foi notificado que seu aluguel subiria de acordo com o IGPM acumulado, referente ao mês da renovação do contrato. Verificando no site da Fundação Getúlio Vargas, percebeu que o IGPM do mês estava em 5,6%. Qual será o novo valor do aluguel que Hobbs e sua família precisarão pagar no próximo mês após o reajuste? Essas questões de IGPM, na verdade, é por aplicação da regra de 3, ou tirar a porcentagem, nada mais além disso, tá? Como a gente havia comentado nos exemplos em sala de aula, o aluguel ele é reajustado conforme o IGPM inteiro. Então, se o IGPM é 5,6%, a gente vai ter que descobrir quanto é que é 5,6% de 1.500. Para isso, a gente pode utilizar a regra de 3, né? 1.500 pode corresponder a 100% e a gente põe um x aqui para corresponder aos 5,6%. E aí, multiplica cruzado, simplesmente. Aqui não tem necessidade de você dividir o 5,6 por 100. Senão, você tem que dividir o 100% por 100 também. Tá? Não, aqui você faz a conta dessa maneira mesmo, porque você não está utilizando esses valores na fórmula dos juros ou na fórmula do montante, você não está utilizando esses valores, você está fazendo simplesmente uma proporção, uma regra de 3. Então, você multiplica cruzado mesmo. Então, você vai ter 100 vezes o x, vai dar 100x, e 1.500 vezes 5,6, que no caso eu nem cheguei a fazer, poderia fazer, porque a gente está de posse de calculadora, né? Mas antes disso, eu resolvi passar esse 100 dividindo para poder cortar aí os dois zerinhos, como eu fiz em sala de aula, né? Enfim, de qualquer maneira que você for fazer, eu quero multiplicar primeiro ou dividir primeiro, não importa. De qualquer maneira, o resultado vai ser 84. Então, significa que o ajuste do aluguel do Robert Gleason vai ser de R$ 84. Logo, o novo aluguel, né, será de R$ 1.500 mais esse ajuste, ou seja, R$ 1.584. E por fim, a última questão, a questão 10, né? Também falava aí do IGPM. Noel está confeccionando presentes para esse Natal, porém reparou que houve o reajuste nos preços no Polo Norte. Noel tem um custo total de $50 mil em matéria-prima para a fabricação de seus brinquedos. O IGPM acumulado deste ano é de 15%. Considerando que o esquema monetário econômico do Polo Norte é o mesmo que no Brasil, inclusive no esquema da composição do IGPM, olha ali o IPA, o IPC e o NCC. E que ele é considerado como um produtor amplo. Olha, até botei em negrito para você ficar atento. Claro que ele é um produtor amplo. Ele possui uma fábrica de brinquedos destinados a crianças de todo o mundo. Então, determine qual será o novo valor do seu custo total depois do reajuste da sua matéria-prima. Então, aqui a gente precisa prestar atenção, conforme eu ainda botei no formulário, eu botei a porcentagem de cada um desses índices em cima desse IGPM. Né? O IPA ele representa 60% do IGPM, o IPC 30% e o NCC apenas 10%. O IPA é o índice do produtor amplo, o IPC é o índice do produto ao consumidor, né? Do preço ao consumidor, e o NCC é referente à construção civil. Mas, nesse caso, está dada a dica no enunciado, está em negrito, é produtor amplo, ele é uma fábrica, então a gente vai usar o IPA, ou seja, a gente tem que descobrir quanto é que é, primeiro, do IGPM ali, primeiro a gente precisa descobrir quanto é que é 15% de 50 mil, e depois disso, a gente vai pegar o IPA, que é 60% desse valor que você descobrir. Tá? Então, são duas porcentagens que você vai fazer. Primeiro, vai descobrir os 15% para ver quanto é que é o IGPM, né? E depois, você vai fazer 60% disso para ver quanto é que é o IPA, porque o IPA é 60% do IGPM.
Então, vamos para a primeira parte, que é descobrir quanto é que é 15% desses 50 mil. Tá? Então, aqui, inclusive, no meu slide, faltou um zerinho aqui nos 50 mil, mas o resultado está certo, tá, gente? O resultado aqui, 15% dos 50 mil é 7.500, tá? Inclusive, muita gente chegou nesse resultado. E por conta disso, eu acabei dando meio certo, porque, afinal, parte da questão estava correta, tá? Então, só faltou aqui um zerinho aqui no meu 5 mil, né? Na verdade, era 50 mil. Só que agora você sabe que se fosse só ajuste de aluguel, por exemplo, como a gente fez no exercício passado, seria esse 7.500. Mas é um ajuste em matéria-prima, em produto. Então agora a gente vai fazer o ajuste dos 60%. Então a gente precisa pegar esse 7.500, considerar ele agora como 100%, e aí a gente quer saber quanto que vale 60% desses 7.500. Tá? E agora você faz a multiplicação cruzada normalmente, né? 100 passa multiplicando o x, os 7.500 multiplicando 60. E aí você vai descobrir novamente que esse valor aqui, 60% dos 7.500, é 4.500. Então, na verdade, o reajuste do custo aí da matéria-prima do Noel foi de 4.500. Logo, o novo custo dele vai ser de 54.500. E, na verdade, eu estou botando tudo em reais aqui, no enunciado eu botei dólares, né? Mas não tem importância. Na verdade, o importante era o resultado 54.500, né? Tá ok? Então, essa era a resposta final. Se você encontrasse aí 4.500, ali estaria valendo a questão inteira. Então, é isso, gente. Essa foi a devolutiva da nossa avaliação 2. Né? E a nossa recuperação ela vai ser muito parecida com essa avaliação, assim como a gente fez durante o ano inteiro. Né? Sempre a avaliação de recuperação era muito parecida com a AVA em si. Então, eu vou pegar praticamente as mesmas questões, eu só vou mudar alguns números ali, tá bom? Então, estude, tá? Faça e refaça essas questões até você ter completo entendimento delas, né? Aproveite aí a Luísa para tirar todas as suas dúvidas, né? Deixar tudo bem claro para que você tenha uma ótima oportunidade e possa recuperar essa nota na nossa próxima avaliação. No mais, um grande beijo e abraço no coração de todos. Tchau!